Olá, queridos! Hoje nós queremos seguir na nossa série de mensagens que tem por título Ele é. E hoje nós vamos falar que Jesus é a luz do mundo. Para a gente entender um pouco o contexto, enquanto você vai abrindo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, nós já vamos ler esse versículo, nós queremos entender o seguinte. A palavra luz nos escritos bíblicos, geralmente ela está em conexão com alegria, com bênçãos, com a vida, e o contraste, o oposto, é a tristeza, a adversidade e até mesmo a palavra e a ideia de morte, que estão ligados todos eles com o termo trevas. Por isso, quando a Bíblia traz luz, significa alegria, bênçãos, vida. Quando traz o termo morte, significa trevas, morte, adversidade, tristeza, todos eles estão interligados e luz e trevas, luz e morte se opõem. Olhando ao nosso redor, parece que nós estamos vivendo em meio à escuridão. Não parece isso? Mesmo que nós estejamos com dias lindos, mesmo que nós possamos ter um olhar para muitas coisas ao nosso redor, quando nós paramos para pensar e observar a nossa vida, falta luz. E essa luz chama-se Jesus. Você concorda com isso? Assim, a grande busca das pessoas por luz se torna ainda mais intensa e também perigosa. Porque quando se trata de pessoas, de indivíduos, de instituições que nos prometem algum tipo de luz que não é Jesus, nós caímos no engano e na frustração. Somente Jesus é a luz. O que não vem de Jesus é perda de tempo. Nem tudo o que reluz é luz. Pode até emitir alguns raios, mas a verdadeira luz só Jesus possui e só Jesus pode te dar. Cuidado com as luzes falsas que você pode estar seguindo. Até mesmo o próprio João Batista, e se você quiser dar uma olhada no capítulo 1 de João, versículo 6 ao versículo 8, vou ler aqui para você. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 6, diz o seguinte: Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Até mesmo João Batista foi confundido por algumas pessoas que acreditavam que ele era a luz. Mas ele vinha para pregar o arrependimento dos pecados e pregar sobre a chegada dessa luz do Messias, do ungido, do Jesus tão aguardado e tão esperado pelo povo. E o próprio João Batista, no capítulo 3, versículo 30, ele vai dizer que é necessário que ele, Jesus, cresça e que eu, no caso ele, João Batista, diminua. Mas isso serve para mim e para você. Que Cristo cresça e que eu, Cláudio, diminua. Que nós possamos ter Jesus crescendo. E aí nós voltamos ao mesmo termo que nós já estudamos nessa ideia de Jesus falando eu sou. Ele diz eu sou, o termo original ego eimi. Eu sou o que sou, igual à revelação de Deus a Moisés no deserto, Êxodo capítulo 3, versículos 11 a 14. Pois bem, capítulo 8 de João, versículo 12, diz o seguinte: Então Jesus voltou a falar-lhes: Eu sou a luz do mundo. Quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha que interessante esse versículo apenas hoje, mas nós precisamos entender o contexto. Primeiro, Jesus, junto com os seus discípulos, estava participando da festa das cabanas, ou a festa dos tabernáculos, que era muito comum até a época de Jesus. Era uma festa anual que durava cerca de 8 dias. Imaginou participar de uma festa assim? 8 dias de comemorações, de alegria, de estar junto com muitas pessoas. As pessoas vinham de diferentes lugares e acampavam nos arredores de Jerusalém, lembrando o templo da peregrinação do povo de Deus, o povo de Israel, o povo hebreu, quando eles saíram do Egito e peregrinaram por 40 anos no deserto, até então chegar à terra prometida.
As pessoas que participavam dessa festa iam todos os dias para o Templo de Jerusalém, que era o lugar de adoração central para o povo judeu, e naquela época era comum que pelo menos uma vez por ano as pessoas que moravam longe, fossem até o templo para que pudessem prestar culto ao Senhor. Pelo menos uma vez por ano para quem morava longe, mas isso não significa não prestar culto na sua casa junto com a sua família. Era ir até o templo que ficava em Jerusalém. A gente sabe que os meios de transporte daquela época eram bem mais difíceis e traziam uma demora para se chegar a um local do que hoje. Então é bem compreensível tudo isso. Havia algo muito interessante. Nesses 8 dias de festa, as pessoas iam então ao templo, celebravam durante o dia, e havia uma cerimônia na parte da noite em que eram acesos 4 candelabros, em uma parte do templo conhecida como Pátio das Mulheres. O templo ele tinha várias áreas, vários lugares específicos, e nesse lugar, nesse período dessa festa, os levitas eles tocavam instrumentos musicais, enquanto que o povo cantava e se desenrolava uma espécie de dança na qual os participantes empunhavam tochas em fogo. Se a gente parar para pensar, nós podemos imaginar de que se tratava de um belo espetáculo, um momento muito bonito, na qual muitas pessoas eram atraídas. Por quê? Porque era um lugar onde tinha muita luz. Esses 4 candelabros deveriam ser grandes, essas tochas, e todo mundo deveria ficar curioso e muita gente queria chegar até aquele lugar para ver o que estava acontecendo. Passavam a noite alegres, cantando, dançando, como forma de reverência ao Senhor, que fique muito claro, até que as luzes aos poucos fossem perdendo o seu brilho e a chegada da aurora fizesse com que essa luz desaparecesse por completo. Não havia melhor auditório, não havia melhor lugar para Jesus trazer essa afirmação do capítulo 8 do Evangelho de João, versículo 12, quando ele diz: "Eu sou a luz do mundo." Eles se alegravam com uma luz artificial que não durava mais do que uma noite. E ali diante deles estava a luz do mundo, a verdadeira luz na qual nós podemos nos alegrar por toda a eternidade e não apenas por um momento. Pois bem, nós queremos entender algumas coisas desse único versículo, e eu vou ler ele de novo. Jesus voltou a falar-lhes e disse: "Eu sou a luz do mundo. Quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida." Olha que interessante. Primeiro, nós precisamos entender que a luz deve ser seguida. Existem muitas formas de seguir alguém. O termo aqui é muito claro: quem me seguir Jesus, jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Haviam muitas formas, e existem até hoje muitas formas de nós seguirmos alguém. Primeiro, uma pessoa pode ser seguida, uma pessoa pode seguir outra, aliás, mantendo uma certa distância, sem que a outra pessoa a perceba. E isso é muito comum para muitos cristãos que agem assim hoje em dia. Se dizem cristãos, mas estão tão longe da pessoa que elas estão seguindo, tão longe de Jesus, que é difícil reconhecer nessas pessoas algum tipo de cristianismo. Mas também existem aqueles que seguem uma pessoa em oculto. Andam com ela, vivem com ela, mas ninguém mais sabe. Tem medo, vergonha ou até mesmo receio de mostrar para os outros que seguem aquela pessoa. Muitos cristãos, infelizmente, vivem assim hoje em dia. Outros ainda seguem de perto, mas sem se envolver. Acham tudo isso muito bonito, fascinante, mas não têm a coragem de ser um seguidor comprometido. E muitos cristãos agem assim hoje em dia. A palavra citada nesse versículo, no versículo 12, que traz a ideia que se refere ao termo seguir Jesus, ela tem alguns significados básicos. Eu quero trazer 5 significados básicos para mim e para você, que são muito interessantes para nós entendermos o que Jesus estava falando. Ela era usada para um soldado, que se refere ao seu comandante em todos os momentos.
Segundo, ela descreve também um escravo que vai com o seu senhor para todos os lugares, pronto para servir-lhe com muito prazer e alegria. Terceiro, era uma palavra, o termo usado para aquele que segue a opinião ou um conselho de um sábio em determinado assunto. Quarto, é usada também para aquele cidadão correto, o qual segue as leis da sociedade a que pertence. E o quinto, utilizada para aquele que está seguindo a linha de pensamento de um professor, demonstrando que está compreendendo a lição. Em todos esses itens nós podemos olhar para Jesus. Nós somos soldados de Cristo e precisamos seguir o nosso comandante. Nós somos escravos e servimos a Jesus e devemos servir com alegria. Nós olhamos para a Bíblia, olhamos para os ensinos de Jesus e devemos seguir esses conselhos sábios em todos os aspectos da nossa vida. Nós, como cidadãos, devemos viver e seguir as leis da nossa sociedade da maneira como Jesus viveu e como Jesus fez. Nós também, olhando para Jesus como nosso mestre, como nosso professor, devemos não apenas demonstrar que estamos aprendendo e compreendendo a lição, mas muito mais do que isso, devemos ter a prática diária e constante de tudo que nós temos aprendido. Jesus se refere aos que o seguem como seus discípulos, que procuram viver com Ele e para Ele. E essa é a perspectiva de vida que eu e você precisamos ter. Vivemos com Jesus e para Jesus. Mas também, no segundo momento, nós queremos perceber as consequências de não seguir a Jesus. Quem segue Jesus não anda em trevas. Não existe meio termo, ou andamos na luz, que é Jesus, ou nas trevas, porque o texto diz: quem me seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. A luz, ela evidencia e nos mostra o pecado, que está presente em nossas vidas, e quanto mais Jesus está em nós, mais nós temos clareza do pecado e mais nós o extinguimos, o eliminamos das nossas vidas. Para entender o termo seguir a Jesus, nós precisamos pensar no seguinte: quem me segue, quem segue Jesus, segue continuamente. E esse termo, essa ideia de seguir continuamente é nunca pare de seguir a Jesus. Mas também nós precisamos assim andar da forma como Jesus andou, copiando as suas atitudes, pensando como ele pensa, agindo como ele agiu em todo e qualquer lugar, em todo e qualquer momento. Andar no escuro é sempre um perigo. Andar no escuro é não saber onde se está pisando, é não saber se o lugar que eu estou chegando é seguro. Quem deixa de seguir e de andar com Jesus, logo acabará mal. Não arrisque a sua vida, não se arrisque por nenhuma razão, por nenhum momento, a dar algum passo na escuridão. Isso vai te trazer sofrimento, perdição, dor, culpa e mais pecados. Quanto sofrimento poderia ser evitado se nós levássemos a sério o nosso relacionamento com Deus? E por fim, e não menos importante, nós queremos entender que existem muitas bênçãos para aqueles que seguem verdadeiramente a Jesus. O texto diz que jamais, e esse termo jamais é muito interessante porque remete a algo que nunca vai acontecer para aqueles que seguem a Jesus. Jamais andarão em trevas. Jamais estarão passando por sofrimento, por perdição, por dor ou por culpa, por conta de uma vida errada. Cristãos sofrem, cristãos passam por tribulações, mas Jesus, que é a luz, está conosco. E quando nós seguimos a Jesus, nós compreendemos que os sofrimentos eles serão leves e momentâneos, porque com Jesus nós temos a certeza de estarmos seguros. Não estar na escuridão significa estarmos seguros. Não tropeçar ou não levar os outros a tropeçar. Que segurança, diz aquele hino, sou de Jesus
e já desfruto das bênçãos da luz. E é muito interessante que andar na luz nos dá a certeza de sermos vitoriosos, porque andar na luz, ter Jesus significa ter paz, significa ter vida em abundância, que Jesus diz em João capítulo 10, versículo 10. Aconteça o que acontecer, não desanime, fique firme, fique olhando para essa luz, seguindo essa luz que é Jesus. Agora pense na sua vida. Primeiro, se você vive com Jesus, você percebe que sua vida é muito melhor com Ele? E se talvez você não está vivendo, não está seguindo Jesus, você não está percebendo que sua vida está difícil, complicada, talvez esteja um caos? Só Jesus vai trazer a verdadeira luz, a verdadeira alegria, a verdadeira paz para nós vivermos muito melhor os nossos dias do que já vivemos. Que nós sejamos gratos a esse Jesus porque nós podemos ter esta luz. E o mais importante, que nós possamos viver dia a dia buscando e seguindo essa luz. Que esse Jesus que traz luz possa abençoar a minha e a sua vida, como Ele já tem feito até aqui. Que Deus abençoe a todos nós. Amém?